Lindos, minhas lindas, você que está chegando agora, se inscreve aí, vai, deixa o seu like, seu comentário, pode chamar no privado também. Então, deixa eu te falar sobre algo, né? Esse vídeo eu queria falar algo muito importante, né? E que eu tenho conversado com algumas pessoas sobre esse assunto e as pessoas não conseguem observar. O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. E muitas das vezes, eles atuam dentro da nossa casa, né? Na vida dos nossos filhos, trazendo opressão, trazendo pesadelos, terror noturno. Né? E aí as crianças mudam muito o comportamento. Né? E no tempo de deserto, no tempo que a gente está enfrentando lutas e batalhas, né, o inimigo ele tenta oprimir, né, os nossos filhos. E é importante você observar e orar pelos seus filhos. Há um poder enorme na oração. As mães, elas têm autoridade sobre a vida dos filhos. Né? Os pais em si, eles têm autoridade sobre a vida dos filhos, então é importante que você cubra a vida do seu filho em oração. Cubra, ore, imponha sobre ele, declare palavras de vida, profetiza palavras de vida. E eu vejo aí muitas pessoas caindo no mesmo engano, né? Achando que a criança, muitas das vezes, tem alguns comportamentos, né, de hiperatividade, aí porque há situações, né? A gente sabe que quando há separação dos cônjuges, da família, a criança entra com a questão um pouco do distúrbio, né, emocional, a criança fica emotiva, ela passa por várias questões. Eu passei por várias questões com meu filho, emocionais, na saúde dele, no comportamento dele, e eu via o quanto o diabo atuava nessa questão. Não estou dizendo que você não possa levar um psicólogo, mas tem casos que não é caso de psicólogo, tem casos que não comportamental e tem casos que é espiritual. Então você precisa observar. Uma grande maioria são casos espirituais. Então as mães com falta de discernimento esquecem de colocar palavras, né? Lançar palavras na vida dos filhos, né? De bênção, de profetizar, e ficam desequilibradas, né? Emocionalmente, perdidas, e aí ficam loucas dentro de casa, né? E acabam descontando isso nos filhos. Eu já também fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a dor, né, dos filhos. Então, o que eu quero falar com você, existe o terror noturno, né, que assolam, que atuam na vida das crianças, né, trazendo pesadelos através de desenhos animados, através de uma série de coisas que acarretam. Então é importante você discernir, pedir a Deus discernimento e orar sobre essas crianças, além de conversar, além de buscar ter entendimento, o porquê daquele comportamento, por que ele está passando por aquilo ali, porque as crianças absorvem tudo isso. E eu passei por um período da minha vida, né, com meu filho, que ele é muito sensitivo. Então, existiam algumas pessoas que estavam perto dele e que ele sentia a ação demoníaca, né? Então, ele mudava o comportamento. Teve uma vez que o meu filho, ele trouxe uma carga espiritual muito grande de um lugar que ele veio, e aí eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e ele começou a manifestar, né? Então, eu orei, ungi e aquilo cessou. Então, assim, existem demônios que trabalham na vida das crianças para trazer inquietação, para trazer perturbação, para trazer confusão. Até mesmo eles criam, né, amiguinhos imaginários. O meu filho ele começou a ver coisas. O espírito de medo começou a querer entrar na vida dele. Então é importante você orar e repreender e rejeitar. Jejum se necessário. Busque pelo Senhor em relação a isso. Não existe maior autoridade do que a autoridade de uma mãe que ora, de pais que oram, que intercede pela vida do filho. O Espírito Santo ele tem um poder, né, de atuar em nossas vidas, né, que nós somos casa, morada do Pai. Então, assim, é importante você discernir isso, né? E cubra a vida deles, cubra em oração, ora, intercede, entre em guerra, em batalha, né? Porque nesse tempo aí de desespero, de muitas atuações, né? O inimigo ele se levanta, então ele vai querer trazer tristeza para você. Muitas das vezes eu não entendia o comportamento do filho. E ele, às vezes, tinha comportamentos em casa que eu via que era espiritual, não era algo sentimental, era demoníaco. O inimigo ele queria trazer orfandade sobre ele, queria trazer rejeição sobre ele. Então é importante você quebrar isso na vida do seu filho. Sabe? As maldições hereditárias, é importante você quebrar na vida do seu filho, né? Então, assim, esteja discernindo, esteja atenta aos sinais dentro da sua casa, esteja observando mais os seus filhos, esteja dando mais atenção, mais carinho, né? Esteja tendo mais equilíbrio, né? Você busca o fruto do Espírito também, o domínio próprio, para que você possa
entender o que está acontecendo, né? Então, assim, esse é um alerta que eu tenho para fazer nesse vídeo para você, diante de muitas mulheres que não sabem o que fazer diante do comportamento dos filhos. Então, entenda o seguinte: se há separação dos cônjuges, a criança frequenta duas casas, então é importante você cobrir ele em oração, né? Você não sabe o que acontece do outro lado, você não sabe o que dão para ele comer, você não sabe o olhar maldoso, a inveja, N coisas que acontecem em que você tem que discernir espiritualmente, porque as coisas do espírito só entende quem está no espírito, e as coisas da carne só entende quem está na carne. Então você precisa discernir e declarar e profetizar. Em tempos em que você não sabe o que fazer, declare palavras de vida, porque as palavras têm poder e elas voltam, né? Eu vivi um tempo também muito intenso em relação a isso. Profetizar, sabe? As palavras, elas têm poder, no mundo espiritual elas têm poder, né? Então declare palavras de vida, né, do teu filho. Você não sabe o que falam para ele quando ele não está com você. Então você é a cobertura espiritual do seu filho, você tem poder de cobrir a vida dele em oração, de interceder por ele, e não desfaleça, não esmoreça na oração, porque a oração, ela tem, né, a oração eficaz tem muito em seus efeitos. Que Deus te abençoe, que você possa discernir esse tempo e entenda que a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é espiritual, ela é contra demônios e potestades, não é contra as pessoas. Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado através desse vídeo e que você possa ter uma experiência incrível com o Senhor e com aquilo que Deus tem para fazer, que Deus está fazendo. E creia e declare sobre a sua vida: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe.